Deixa eu te contar. Deus te criou para você poder desfrutar do melhor dessa terra. Jesus veio para poder te libertar. Cristo, foi para isso que Cristo veio, para te libertar. Por que você ainda vive escravo? Nós entramos no Egito fisicamente, como um povo de Israel fez. Nós botamos o pé no Egito e nós vivemos espiritualmente o que o povo enfrentou. Nós lá no Egito sentimos a opressão, regra, controle, lugares que tentavam encaixar a gente. Quando a gente foi andar de quadriciclo, tinha um cara na frente. Gente, eu tenho que contar isso. Eu vou contar e eu vou mostrar as fotos para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar as fotos aqui, porque eu não separei elas. Mas é o seguinte. Eu tenho as fotos aqui, ó, no meu celular. Vai dar para mostrar. A gente foi para o Egito e a gente quis fazer um passeio de quadriciclo. A gente foi passear. Chegou lá, um cara, o egípcio, falou assim: vocês têm que me seguir. E ele ia na frente e a gente não podia acelerar, não podia ficar, tem que ficar só na fila. Tinha que ficar só na filinha, assim, ó, seguindo a fila e devagarzinho, devagarzinho. Vai escutando. Na ida, a gente foi assim. Na ida, a gente foi seguindo as regras. Mas todo mundo sentindo um incômodo. Gente, todo mundo falando: o que está acontecendo? Por que a gente tem que ficar seguindo esse cara? Por que a gente tem que ficar na filinha? A gente ia para o lado, o cara vinha do nosso lado, apontando. O Pablo ficou macho, porque o Pablo, ele queria arredar para cá. Na hora que o Pablo arredava para cá, o cara vinha mandando ele voltar para a fila. Isso é o sistema. Quando um governante quer se libertar e o sistema: não, você não nasceu para isso não, volta para a fila. Aí você quer romper: não, você não nasceu para isso não, você não tem capacidade, você não tem dinheiro, você não é tão importante assim, volta para a fila. Ou nós sentimos a experiência do que é o mundo querer que você viva enclausurado. E aí ele ficava toda vez assim, ó, toda vez, na ida. Aí na ida, na hora que nós chegamos, a gente ficou indignado. A gente ficou revoltado, falando: o que esse cara quer botar a gente nessa fila? Só que a gente tinha que voltar. Aí nós chegamos, o Pablo fez uma palestra e foi maravilhoso. Vou mostrar aqui as fotos para vocês. Foi maravilhoso. E depois da palestra, a gente... Deixa eu ver se eu acho as fotos, gente. Aqui, ó. Tem a foto eu e meu marido, ó. Isso aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é a gente no quadriciclo. A gente indo pro rolê. A gente estava preparando, tá? Aí, aqui, ó, isso aqui é o Pablo na palestra. Aí, o que a gente... Deixa eu pegar uma foto aqui, ó. Todo mundo, isso aqui a gente chegou no local e a gente sentou. A gente sentou numas pedras que tinham lá. E aí o Pablo falando dessa indignação, falando sobre a escravidão, enfim. E eles prepararam uma janta pra gente. Um jantar. A gente ia fazer esse evento aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é lá no Egito. Aqui, ó, tem até esse negócio aqui, né, que acho que é o obelisco, tá vendo? Aqui, tudo que eles mexem lá. Essas doideiras deles. Aí, a gente lá, aí o Pablo virou e falou assim: gente, tô sentindo que a gente tem que fazer jejum. Tô sentindo aqui que a gente não vai comer a comida. E eu vou falar para vocês, o Pablo não foi o único que sentiu isso. Eu também, e várias pessoas, eu sabia que a gente não ia jantar ali. Gente, eu não sei, parecia que tinha uma voz me falando. Eu sabia que a gente ia ficar em jejum naquela noite. Eu não sei explicar. Eu sei que, Ana, depois vou postar as fotos. E eu vou postar hoje, tá? Eu vou fazendo as lives e vou postando as fotos da live. E aí, o Pablo falou: nós não vamos jantar. O pessoal fez um banquete pra gente. Um banquete para servir a gente, pra gente comer. Só que a gente sentiu um trem esquisito. Na hora que a gente chegou nesse local, nós sentimos um trem esquisito. Por quê? Porque eles tinham os deuses do Egito, né? Tem os deuses deles lá. E eles estavam ali adorando os deuses deles. E eles queriam que a gente se curvasse aos deuses deles. Só que isso de uma maneira sutil. Eles não falavam isso de boca. E isso acontece no mundo, gente. O mundo, ele vai de maneira sutil te levando para você fazer coisas que é contra o Senhor.
que é contra Deus, que desagrada a Deus. E ele vem com discursinhos, que o importante é ser feliz, que não tem nada a ver, que você pode fazer isso, que Deus te quer livre, que foi para a liberdade que Cristo veio, e você vai ludibriando as pessoas. E você vai se enganando. Quase, a gente não ia ser enganado ali, porque tinha muito governante ali, né? Tinha muita gente ali que tem olhos para ver. E a gente começou a perceber. Você tem ideia, para a gente poder entrar nesse local, tinha o Deus deles lá, né? Aquela figura lá dos deuses dele, e a porta era baixa. Por que a porta era baixa? Para fazer todo mundo se curvar. Você acredita que todos os homens, as mulheres que são baixinhas não precisou, mas todos os homens tiveram que se curvar a esse Deus que estava lá na porta? Por quê? Porque eles deixaram bem baixinho, para você ter que abaixar a cabeça. Aí sabe o que o Pablo fez? O Pablo voltou com todo mundo e falou, agora você vai passar em pé. Porque a gente não se curva para nada do mundo. Escreve isso daí. Eu não me curvo para nada do mundo. Você tem que entender, se você for um reinante, um governante, a sua vida vai mudar. Você vai começar a olhar para as coisas com um olhar mais atento, mais desperto. As pessoas poderiam ter passado ali normal. Deixa eu ver, acho que eu tenho foto dessa porta. Normal. Só que a gente não passou ali normal. E o Pablo viu na hora, esses caras estão querendo que a gente se curva. E olha o que está desenhado. Desenhado não, tá? É uma escultura. O deus dele lá, um deus egípcio, em cima da porta. Pois aqui não, gente. Aqui tem governante. Nós voltamos, os homens voltaram, enquanto as mulheres foram o quê? Nós não vamos comer a sua comida. Gente, eles ficaram com o olho desse tamanho. Nós não vamos comer. A gente decidiu jejuar e nós vamos servir a comida de vocês para vocês mesmos, para as pessoas pobres. Aí o pessoal falou, sai nas ruas e chama todo mundo que é pobre, porque eles têm lá uma energia de escravidão mesmo, sabe? De pedinte. De pedinte. Quando nós chegamos, tinha um monte de criança, pedinte mesmo, sabe? Assim, é um negócio estranho. E aí a gente começou, chama todo mundo para a gente começar a doar, nós vamos servir a comida para eles. Aí saiu o Tiago Rocha, saiu o pessoal, dividiu em grupos, meu esposo também, saiu todo mundo para comprar vasilha de plástico, e as mulheres, foram lá e tinha um banquete servido. E a gente foi começar a botar as comidas nos pratos e a entregar para os pobres. Resumo da história. Todo mundo, a gente não comeu a comida deles. A gente, lá, na hora que a gente estava servindo, nós adoramos o nosso Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós levantamos o Senhor naquele lugar, um lugar no meio da opressão egípcia. Nós servimos a comida para eles mesmos, e nós não nos curvamos. E quer contar mais? A gente teve que ir embora depois, né? Aí nós pegamos as mesmas motocas para poder ir embora depois. Sabe o que nós fizemos? Uma rebelião. Gente, foi loucura. Eu nunca senti. Todo mundo devia sentir isso. Todo mundo tinha que sentir, sabe? Essa experiência. Nós pegamos a motoca e eu acho que eu tenho vídeo disso. E aí o cara começou, né? Todo mundo faz fila. Do mesmo jeito, querendo botar a gente em fila. E nós fomos na fila e aquela indignação no coração. Aquele trem diz aqui não é para nós, a gente é governante. Eu não quero ficar aqui, esse povo fica só querendo botar a gente aqui nessa fila e um lugar aberto, gente. A gente não ia fazer nada de errado, a gente só ia ser livre. Eles não querem deixar você livre. Sabe por quê? Porque quem vive escravo não aguenta ver ninguém livre. Quem vive escravo quer fazer com que todo mundo continue sendo escravo. Por isso que quando você tem uma visão, quando Deus te entrega algo e você começa a falar isso para pessoas que ainda são escravos, elas não vão conseguir visualizar isso, elas vão querer te parar. Quando Deus falou comigo assim, Ana, larga o banco, pede demissão, muda para São Paulo, para Alphaville, todo mundo falou que era loucura. Todo mundo falando, não larga o banco te dá dinheiro, o banco está no meio de uma pandemia, e não queriam que eu saísse, mas eu tomei uma decisão. E eu abri mão, fiz minhas malas e mudei para São Paulo. Sabe por quê? Porque quem é escravo não tem a visão de quem é livre já teve. A pessoa continua na escravidão.
Tem uma frase que fala assim, eu libertei 1000 escravos, poderia ter libertado mais 1000, se eles soubessem que eram escravos. Tem muita gente vivendo hoje como escravo, sem nem saber, se curvando às coisas do mundo. E lá no Egito, a gente não se curvou para as coisas do mundo. Lá no Egito, a gente assumiu esse governo. De verdade, pessoas que não são livres. Por isso que quem é livre quer libertar a gente. Gente, quando a pessoa acessa essa liberdade, ela não aguenta mais ver gente escrava. Ela quer libertar todo mundo. Ela olha para pessoas ainda vivendo, sabe, ainda naquela escravidão e fala, meu filho, vem para a selva, sai dessa fazenda, sai desse lugar. Não é possível, porque eu já enxerguei coisas que essas pessoas não enxergaram. E o Egito tem esse sentimento de escravidão. E aí, o que a gente fez? Vai escutando, a gente na motoca, aí chegou numa hora que o cara teve que sair. O cara que tava... Gente, Deus é lindo, né? O cara teve que sair da frente, o cara que tava conduzindo, né? Ele falava, fila, fila, fila. E aí, na hora que você saía um pouquinho da fila, ele ia lá e te repreendia. Era repressão o tempo todo. Aí teve uma hora que o cara saiu. Na hora que o cara saiu, aí teve, eu não sei quem estava do meu lado, estava o João, a Ju, estava eu e o meu esposo, e tinha outra pessoa também. A gente olhou um para o outro e falou assim, bora? Aí um olhou para o outro e falou, bora, bora. Aí eu falei pro meu marido, falei, amor, vamos embora. O Wesley é muito certinho, assim. O Wesley não queria, ele queria continuar na fila. Ele falou, amor, isso é errado. Eu falei, que errado? Nós somos governantes, bora, amor, bora. E eu tava na garupa dele, né? E eu comecei, vambora, vambora. Aí o Wesley saiu da fila. Só de sair da fila, já dá aquele frio na barriga, né? E a gente começou a acelerar. Gente, foi loucura. Eu nunca vivi uma coisa igual a essa na minha vida. Quem tava lá, gente? A gente começou a fazer, nós dominamos o Egito. Aí nós saímos da fila e todo mundo começou, aquele tanto de carrinho um do lado do outro, e a gente na motoca, e todo mundo rindo, e aquela poeira subindo, que era muita poeira, e todo mundo acelerando, e a gente olhando um para o lado, outro para o outro, e a gente passando. Gente, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. A liberdade, ela é emocionante. A liberdade, vocês não têm noção. Aí, na hora que nós chegamos no local, o povo nervoso, querendo cobrar multa da gente, querendo brigar com a gente, pois nós chegamos lá, deixamos a motoca, saímos correndo para o ônibus. E o povo tudo rindo. E o povo, gente, o que é que nós fizemos? Que loucura foi essa? Foi uma loucura. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você é um reinante, você vai fazer muita loucura na vida. As pessoas que são muito normais, aquelas pessoas que vivem só na caixinha, que vivem só abaixando a cabeça, seguindo regrinhas, elas não vão reinar. O reinante, ele é louco. Ele é até um pouco irresponsável. Ele quebra regras, mas ele nunca quebra princípios. Mas regra, porque regra foi feita por homens, princípio foi feito por Deus. Ali a gente não quebrou nenhum princípio. A gente não quebrou nenhum princípio, mas nós quebramos a regra.